Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Me Contar. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a sua audiência e também agradecer os nossos patrocinadores: Cubo Soluções em TI, Lavô Candeias, Maria do Sertão, Conquista de Farto, Jornal Conquista e Diário Live, o melhor estúdio de podcast de Vitória da Conquista e região. E hoje eu tô com uma convidada super especial, ela que é advogada e especialista em proteção de dados, mas não sou eu que vou apresentá-la, ela vai se apresentar. Tiana Ferraz, bem-vinda ao Pode Me Contar e diz pra gente quem é Tiana. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. E sim, eu sou advogada especialista em proteção de dados. Hoje eu exerço o cargo de vice-presidente da Comissão de Ética da OAB aqui de Conquista. Também sou membro da Comissão de Direito Digital e Tecnologia aqui de Conquista também. E atuo basicamente como consultora em Lei Geral de Proteção de Dados para algumas empresas. Ou seja, eu tento colocar as empresas que estão com alguns desajustes em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje a Lei Geral de Proteção de Dados é uma novidade ainda para muita gente. Sim. E como é que você foi justamente para essa área, justamente trabalhar com dados, que é a sensibilidade de qualquer negócio, tanto das pessoas físicas quanto das jurídicas? Bom, vou contar um pouquinho da minha história até chegar na LGPD para dar um pouquinho de contexto. Foi o seguinte, eu me formei em Direito em 2012. E aí advoguei bem pouco e resolvi que eu queria estudar para concurso. Só que na época eu queria fazer um concurso que não estava abrindo vagas. E aí eu ficava sempre estudando, muito ansiosa, esperando, né, a bendita da vaga, e não chegava nunca. Até que eu me toquei que eu ia ficar um bom tempo estudando, mas de repente eu poderia estar perdendo o meu aproveitamento profissional. E aí, nesse mesmo período, uma empresa de família precisou de uma pessoa para trabalhar na parte do administrativo com um cargo muito específico que precisava ser realmente uma pessoa de bastante confiança. Aí eu resolvi dar esse crédito. Na época também eu comecei a fazer um MBA em gerenciamento de projetos na FGV. E aí eu falei, bom, eu vou segurar minha onda um pouco no jurídico e aí, à medida do possível, eu vou estudando para concurso, vou trabalhando até sair a bendita da vaga que eu queria. Só que ainda assim não saía. Aí eu fiz meu último concurso em 2015, de outra área completamente diferente, mais para poder ir mantendo o ritmo de testes, né? De concurseira, De né? concurseira. E aí eu falei, quer saber do que mais? Vou deixar isso quieto. E aí me dediquei somente à minha outra atividade como gestora. Só que aí chegou a pandemia. E aí, nessa outra empresa, eu precisava estar muito antenada também nos aspectos jurídicos, porque, pela minha formação, é sempre aquela história, né? Me ajuda aqui. Você que é advogada. Você que é advogada. E aí foi quando realmente já estava na iminência de entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu comecei a estudar. Como na época a gente estava naquela tensão por conta da pandemia e tal, e aí eu comecei a estudar, falei, nossa, uma área do direito que eu realmente gostei. Olha, eu vou começar a estudar isso muito mais a fundo, porque de fato eu vou ter que implementar na empresa que eu já trabalho, então eu vou ter que saber muito mais coisa do que simplesmente ler a lei. E aí nesse período surgiu a oportunidade de trabalhar num escritório. E esse escritório ainda não tinha um núcleo de proteção de dados. Foi quando, então, eu falei, olha, eu acho que eu vou juntar, unir o útil ao agradável, como dizem, né? Eu já estava estudando de fato, assumi o núcleo de proteção de dados desse escritório, e aí eu comecei a implementar na empresa que eu já trabalhava, e começaram a surgir outras empresas que já enxergavam a necessidade de implementar nelas, por uma questão de prevenção, mas também por uma questão de medo do que poderia acontecer se houvesse, por exemplo, uma invasão hacker. Aí eu consegui, de fato, enxergar que esse seria o boom do momento, até porque na pandemia a gente enxergou que, de fato, as pessoas elas estavam muito mais voltadas para a internet, e na internet tudo deixa rastro, então nossos dados estão muito mais expostos do que no mundo offline. Eu falei, olha, é aqui que eu vou ficar. E aí foi, de fato, a oportunidade que eu me encontrei dentro do direito.
Isso é muito interessante, porque assim, quando a gente pensa, principalmente nesse período de pandemia, né? Até quem era do offline precisou migrar para o digital. E Exatamente. com dados expostos. Sim. Porque, como você disse, a gente deixa rastros, né? Os nossos dados deixam rastros. Uhum. E aí, como é que você entende a importância dessa proteção de dados para o mundo empresarial no digital, né? No digital, assim, porque são dados de clientes, de funcionários, Exato. dos gestores. Então, assim, são dados de fornecedor, de tudo. Tudo a gente está ali num cadastro. Como é que você vê essa sensibilidade para o empresariado? Primeiro de tudo, a gente precisa observar que não existe uma empresa que não trate dados. Quando eu falo empresa, a LGPD mesmo, ela se destina a empresas, mas também qualquer profissional, seja ele autônomo ou não, que lide com dados pessoais. Aí a própria lei tem uma distinção de dados pessoais comuns e os dados que ela enxerga uma sensibilidade maior, porque essa sensibilidade é capaz de provocar algum tipo de discriminação para o dono do dado, o titular do dado. Quando a gente fala da importância de empresas, órgãos públicos, enfim, terem essa preocupação, estarem adequadas à LGPD, é porque no universo de milhares de pessoas, toda vez que você trata aquele dado, alguma informação está sendo dissipada. Então, passa na mão de um, passa na mão do outro, e a partir do momento em que a gente consegue reunir as informações de uma pessoa, seja ela de fato conhecida ou não, porque a gente pode reunir informações que indiretamente chega a alguém, você está traçando o perfil de uma pessoa. E hoje a gente já sabe que os dados pessoais, eles são meio que um rastro da personalidade da pessoa. Porque quando a gente fala até dos gostos de compra, realmente gosto de comida que seja, a gente está dando detalhes de como é aquela pessoa. Então, a partir do momento em que as empresas elas têm dados de clientes, de funcionários, de fornecedores, dos próprios gestores, os diretores, está muito claro, muito redondo a informação de quem é aquela pessoa. A gente precisa ter cuidado de como isso é tratado dentro da empresa, porque não apenas os aspectos de vazamentos de dados, invasão hacker, mas a gente sabe também que acontecem casos de, por exemplo, um funcionário que é demitido, que é do RH, vamos supor, e ele tem acesso a uma gama de informações ali na palma da mão. Se ele quiser, ele pode fazer um estrago na vida das pessoas, porque o RH talvez seja um dos setores mais sensíveis dentro das empresas, porque tem informação de funcionários, seja no âmbito profissional, de saúde, até o financeiro da pessoa às vezes. Então, consegue fazer um estrago. E a importância é exatamente resguardar cada uma daquelas pessoas que têm os seus dados tratados ali dentro para não sofrerem nenhum tipo de prejuízo. Porque quando a gente fala de uma invasão hacker, a primeira coisa que se pensa, meu Deus, e agora a empresa vai ter que pagar para poder, vamos supor, pegar o banco de dados de volta? Mas esquecem de que as pessoas que estão com os dados envolvidos ali, elas podem sofrer muito mais. As consequências podem ser muito mais traumáticas. Muito maiores, né? Muito maiores, exatamente. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, não só pensar na empresa, porque a empresa talvez tenha sido o meio para o qual, né, foi facilitado chegar até o dado da pessoa. Mas o que disso pode advir? Então, é esse cuidado que as empresas precisam ter para evitar maiores problemas, transtornos muito grandes para as pessoas que têm os dados pessoais que estão ali envolvidos e sendo tratados. E é interessante quando você traz isso, porque esses dados, eles são de uso interno, né, ali, e também de uso externo. Sim. Né? Porque a gente tem o dado do cliente, mas a gente tem esse dado sensível do funcionário com toda a vida dele, com todo o histórico dele, como você disse, de trabalho financeiro, de saúde, de filhos. Sim. Porque na hora de fazer ali a contratação, você vai pedir, inclusive, o documento do filho por conta, né, do salário família. Exatamente. Se é casado, se não é, se é casada, se não é. Então, assim, é uma gama de dados que podem, de fato,
gerar um estrago se não utilizados da forma adequada. Exatamente. E aí vem a pergunta, como é que uma empresa pode se resguardar quanto aos dados internos, né? Aqueles que são diretamente ligados ao funcionamento da empresa? Bom, a primeira coisa é observar, porque a gente ainda sabe que, apesar de estarmos muito digitais, ainda tem muitas empresas que armazenam muitos papéis, né? Então, primeiro de tudo é observar como é que está esse armazenamento. Porque assim, lá na frente, quando o funcionário de repente for se aposentar, ele pode precisar de algum dado, de alguma informação que consta na empresa, mas está em papel. Então, se a empresa armazena de qualquer jeito, em qualquer sala, numa caixa, numa pasta solta, que pega traça, poeira, a ação do tempo, ela de fato vai provocar algum dano naquele papel, ou então corre o risco de molhar, pegar fogo, enfim. A primeira coisa é observar como é que está o armazenamento disso tudo. Da mesma forma, a gente tem que pensar no âmbito digital. Por quê? Quando a gente fala no armazenamento desses dados, porque hoje, basicamente, o e-social, por exemplo, ele está todo virtual. Só que para a gente jogar no sistema do governo, a gente precisa passar pelo computador. E quando passa para o computador, a gente precisa primeiro pensar quem está tendo contato com aquele dado. É um computador que muitas pessoas na empresa usam, todo mundo manipula as informações que estão ali dentro, então já é um risco, porque eu tenho várias pessoas que estão utilizando aquele computador e que podem ter acesso àquelas informações, mas não necessariamente todo mundo precisa ter acesso àquilo ali. Outra coisa que a gente precisa perceber, se o computador está integrado na rede de internet, ele tem um antivírus bom? Porque não basta, às vezes, um antivírus só e somente só, que já é do próprio sistema, né? Tem muita empresa que, inclusive, gosta de dizer, não, eu tenho um antivírus, mas é o próprio que vem no computador e que não tem uma atualização rápida o suficiente para poder prevenir algum tipo de problema em relação a esse antivírus. Outra coisa que a gente pode apontar também como mecanismo de segurança da informação eu tenho acesso à internet naquele computador. E aí eu posso adquirir, por exemplo, um firewall. O firewall é como se fosse um segurança da porta de entrada da internet. Então ele fica ali com escudo e a partir do momento em que vai ter algum tipo de acesso à internet, ele vai liberar ou não, de acordo com a configuração que é feita. Por quê? Também não adianta você ter aquele mecanismo ali que em tese é para proteger e ter uma configuração fraca. É também uma forma de proteger a empresa de uma possível invasão externa. Outra coisa também é a questão do backup. Nem toda empresa faz backup. Então, quando a gente fala do papel que pode pegar fogo, que pode molhar, as informações ali podem se perder, também pode acontecer no meio virtual, no meio digital, em se tratando de a empresa não tem um backup e de repente tem um apagão, que às vezes acontece, e aí o computador queima e queima todas as informações, toda a placa e tal, porque eu não sou muito técnica da área, e aí acaba perdendo aqueles arquivos que estavam ali, mas que ainda não estavam em um outro sistema. Então, é muito importante você manter um backup das informações. Inclusive, o pessoal da área de tecnologia da informação, de segurança da informação, gosta de falar que existe a metodologia 3-2-1. Por quê? Você precisa normalmente ter esse armazenamento em mais de um lugar, desde que você consiga resgatar, caso você tenha um problema em uma das fontes de backup, você tem de onde resgatar também. Só que se for no mesmo lugar, e por exemplo, eu estou em um computador e no servidor que está ali dentro da mesma empresa, aí queima os dois. Tem um apagão e queima os dois. E aí? Então, busca sempre mais uma fonte, mas é muito importante esse backup. Hoje já tem mecanismos até em nuvem. Então, buscar uma coisa segura para que aqueles dados permaneçam pelo tempo necessário, porque tem isso. As empresas elas vão precisar armazenar por um tempo necessário, principalmente você, contadora, sabe muito bem, tem documentos que precisam ser armazenados, 30 anos, né? Então, são essas informações que as empresas precisam buscar mecanismos para manter ali por aquele tempo, mas de uma forma segura fisicamente, mas também tecnicamente, informaticamente seguras. E outra coisa,
A gente tem que lembrar que o fator humano também precisa ser uma fonte de segurança. Por quê? É quem está operando, né? Exatamente. E a gente já sabe que boa parte dos erros que provocam algum tipo de incidente de dados estão relacionados ao fator humano. Seja porque não soube manipular corretamente aquela informação, seja porque enviou um e-mail para uma pessoa errada que não deveria ter acesso à informação, ou ainda recebeu um e-mail que parecia ser correto, mas na verdade tinha um link malicioso e abriu as portas da rede da empresa para um ataque hacker. Então, tudo isso precisa ser pensado no aspecto técnico, de ter realmente a segurança com pessoas capacitadas para lidar com os computadores, basicamente, servidores, ter um backup, ter também esses aparatos tipo antivírus e o firewall que eu falei aqui, mas também ter um treinamento de equipe para saber lidar com cada uma das informações e o aspecto de cuidar também do offline. Eu gosto sempre de falar, a gente busca enxergar o online e esquece um pouco do offline, mas o offline, assim como o digital, já repeti aqui, a gente também precisa cuidar. Você falou duas coisas que eu ouço com muita frequência. A questão do backup e da nuvem. Sim. Eu ouço umas 30 vezes por dia alguém dizer, e é seguro fazer o backup na nuvem? E aí eu queria que você dissesse para as pessoas que estão nos assistindo o nível de segurança que a gente tem fazendo um backup em nuvem. Claro que não é em qualquer lugar, Sim. né? Mas assim, de que é seguro sim, né? A gente fazer um backup em nuvem, porque as pessoas perguntam e tem essa coisa, não vou fazer não, porque não é seguro. Porque a nuvem é uma outra alternativa, né? Além daquele HD externozinho, Sim. além de outras ferramentas, de uma outra máquina, né? Que não fique na empresa. Mas esse backup em nuvem, eu sempre falo, sobe para a nuvem, pelo amor de Deus. Contrate com segurança, Sim, né? Porque não é qualquer um também. Exatamente. Olha só, lembra que eu falei da regrinha do 3-2-1, né? Vamos lembrar lá na época do 11 de setembro, do problema que teve lá nas Torres Gêmeas. Muitas empresas, elas perderam tudo, porque elas tinham um backup dos computadores que estavam lá em uma outra máquina que também estava lá, em HDs externos que também estavam no local. E aí, o que aconteceu? Acabou o prédio, acabou tudo. Outras empresas que tinham feito um investimento um pouco maior, mantinham um backup em um servidor em outro local, conseguiram se refazer de uma forma mais rápida, porque as informações mais importantes estavam salvas ali. Qual que é a ideia de você manter um backup em nuvem? De onde você estiver, você consegue resgatar. Agora, claro, tem que ser uma nuvem de confiança, que realmente esteja bem configurada e que também tenha um padrão de segurança internacionalmente aceito. Por quê? Quando a gente fala de armazenamento na nuvem, por vezes, a gente pode estar falando de uma situação de um tratamento internacional de dados. O que é isso? Quando a gente está lidando com um dado pessoal armazenado em um outro país que tem uma fragilidade de legislação relacionada com o tratamento de dados pessoais, se por um acaso acontecer, vamos supor, uma invasão no sistema que é dono dessa nuvem, e aí precisar acionar a justiça daquele local, se o local não tiver uma legislação que seja robusta para o tratamento de dados, nada vai ser feito. Os dados perdidos vão ficar por isso mesmo. Então, de repente, vai ser um investimento com a ideia de manter uma segurança que pode trazer mais insegurança. Isso é um ponto de atenção que eu sempre costumo observar com os meus clientes, porque não adianta a gente buscar também o mais barato. Se vai fazer, vamos fazer de uma forma que seja ok, segura e interessante para todo mundo. Porque, assim, a ideia do backup em nuvem é dar uma segurança e para o dono da empresa deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Ter outra preocupação também não adianta. Você também atua com redes sociais. Sim. E aí eu vou falar das duas coisas. Como é que a gente protege os nossos dados nas redes sociais? Porque tem gente que
né? Como é? Porque é também muito sensível e a gente está extremamente exposto na rede social porque a gente Sim. está o tempo inteiro. Quem utiliza rede, utiliza o tempo inteiro. E como é que é essa proteção de dados na rede? Bom, você tocou num ponto muito interessante. Eu não sei se você já viu, mas da semana passada para cá tem uma nova trend que é como se fosse uma relação de informações que as pessoas acabam colocando ali. Nome completo, altura, idade, se Cor tem tatuagem, preferida. cor preferido, prato preferido, viagem preferida, enfim, uma série de informações. A pessoa preenchendo aquilo, se a página dela for aberta, pior ainda, ela está simplesmente fazendo um dossiê para, caso possivelmente aconteça algum tipo de problema relacionado com a rede social dela, ela está entregando de bandeja para o criminoso. Olha, minha vida é assim. Quando a gente fala de proteção nas redes sociais também, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está falando de criança. Porque normalmente os pais, eles gostam de publicar fotos dos filhos. Tem criança que às vezes acabou de chorar e já tem informação da criança circulando ali nas redes. E aí, deixa o meu cair. E aí, com isso, o cuidado que precisa ter é porque a criança é muito mais vulnerável do que um adulto. E aí a gente não sabe o que pode ser feito com essa foto. Por quê? Você está contando ali na foto, às vezes, a escola que seu filho estuda, o nome da professora, a série que a criança faz. Isso está dando de bandeja para um criminoso. Gente, muitos crimes estão relacionados às informações que são colocadas nas redes sociais, porque o próprio dono da rede, da página, Tá colocou, entregando. Tá já entregando. entregou. Ele está ali falando, olha, meu filho estuda em tal escola, eu trabalho em tal lugar, eu frequento tal academia. Então, as informações, elas são alimentadas pela própria possível vítima. O Brasil, infelizmente, é um dos países em que mais se tem exposição da vida da pessoa, não só o aspecto íntimo, mas na internet. Então, o brasileiro deu um espirro, tá colocando ali na internet. Tudo que acontece, tá botando na internet. Então, a gente precisa ter muito mais cautela, porque você não sabe quem está te seguindo de fato. Você não sabe se as informações que você está circulando ali vão chegar na mão de pessoas que não deveriam ter acesso àquilo. Então, o critério e o cuidado parte primeiro da própria pessoa que está postando. A segunda coisa também é o fato de que as redes, elas encontram mecanismos de configuração para que a própria pessoa coloque na própria rede e evite ter algum tipo de fraude ou, sei lá, sofrer algum tipo de ataque. Só que nem todo mundo tem acesso a essas informações de uma forma muito clara. Tá ali, a pessoa percebe que tem algum tipo de configuração, não sei o que é isso, larga para lá. Ela também não busca ter essa informação um pouco mais aprofundada para se resguardar. Ou ainda, eu já vi gente falando, não vou colocar esse tanto de coisa não, porque vai me dar trabalho na hora de entrar, eu quero facilidade. Então, a pessoa já está colocando a vida inteira ali na internet. Ela já está com a rede exposta, é muito mais fácil dela sofrer algum tipo de problema relacionado com a rede do que outra que tem um pouco mais de critério de segurança. Mas, à medida que a exposição aumenta, os riscos também aumentam. E realmente, a rede social, né? Você entrega de bandeja todas essas informações, né? Exatamente. De onde você tá, que horas você... A depender, né? Quem tá ali nos stories 24 horas, que faz dali um diário, tá mostrando exatamente qual é a rotina, né? Qual é a minha rotina, então... fica com esses dados expostos, né? Com certeza. Já teve artista, inclusive, que em entrevista foi questionado sobre isso, mas você não tem medo na hora de postar stories dos locais em que você vai? Se não me engano, foi Maísa que falou que ela só postava alguma coisa de uma festa, que ela ia alguma coisa assim, quando ela já não estava mais no lugar. Exatamente para evitar que, se forem atrás dela naquela festa, naquele local, ela já não vai estar mais lá. É um pequeno controle de segurança que ela tem em relação a essa postação. E como é que você enxerga o futuro da lei de proteção de dados
para as empresas, porque assim, eu acredito que é fundamental a gente ter, né, a letra, né, ter a legislação que de fato a gente vá proteger esses dados, nossos dados e os dados dos nossos clientes, né? Como é que você vê o futuro e a implementação da lei para que as pessoas se conscientizem da importância, procurem profissionais, né? Porque não é, eu li aqui, não é eu li aqui. Você precisa de alguém que de fato vá lhe orientar. Como é que você vê esse futuro? Ainda temos um cenário muito inicial, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em 2020. Então, nós temos aí 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos. E o que acontece? Muita empresa ainda não sabe que ela precisa implementar critérios dentro da própria empresa e cada vez mais a população vai tomando conhecimento do poder que tem em relação aos próprios dados pessoais e vai começar a questionar essas empresas. Por quê? Hoje, a população ela ainda é leiga no fato de que os dados pessoais são uma fonte riquíssima que eles possuem, mas mais ainda as empresas que detêm de uma forma que conseguem até manipular uma população. Então, quando a população enxerga que ela se torna vulnerável pelo fato de que os dados estão circulando por aí, sem que se tenha um controle, então ainda fica muito fácil. Só que à medida que a população vai tomando conhecimento disso, ela vai se empoderando daquilo que já é dela, mas que ela ainda não tinha conhecimento, e vai começando a exigir padrões maiores de segurança e vai questionando também as próprias empresas em relação a algumas atividades que essas empresas exercem. Por exemplo, vocês já devem ter percebido que algumas farmácias têm um hábito, um péssimo hábito, de exigir o CPF para, em troca, fornecer um desconto. Só que muitas vezes esse CPF não fica só restrito ali naquela empresa, naquela farmácia, porque existe esse compartilhamento com outras empresas que têm relação com aquela farmácia. Agora talvez já esteja até um pouco mais contido, mas antes de existir a LGPD, a gente tinha isso de uma forma muito escancarada. Magicamente, você acaba de sair de uma farmácia, aí você recebe, por exemplo, um SMS de um plano de saúde, ou então de uma clínica médica lhe oferecendo algum serviço relacionado com aquela situação que te levou a comprar aquele remédio. Ou ainda, você fornece o seu CPF e aí você começa a receber inúmeros e-mails e até WhatsApps com promoções. Só que você não deu consentimento para que aquela empresa fizesse... Você só queria o desconto. Exatamente. E mesmo assim, às vezes é um desconto tão pequeno que não vale a pena essa troca. E aí, quando as pessoas elas começam a perceber que nem sempre o CPF ele faz jus àquele desconto ou não está afim de fornecer o CPF porque a empresa não está dando a devida transparência de como vai usar, como vai armazenar, se vai compartilhar ou não vai compartilhar, aí as pessoas param de fornecer, reduzem o fornecimento e a própria empresa vai ter que se ajustar para que, de uma forma mais transparente, elas possam pedir aquele dado em troca do desconto e aí sim vai ter uma relação um pouquinho mais equilibrada, porque o básico da LGPD é que os dados eles sejam tratados com transparência. Então, quando o empregador ele vai dar um trabalho, uma vaga de emprego para uma pessoa, ele vai exigir alguns dados pessoais porque o governo exige que ele, por uma questão de obrigação legal, forneça aqueles dados para os sistemas aí do governo. Então, ele precisa registrar o funcionário, ele precisa informar a Previdência de que ele tem aquele funcionário. Então, por uma questão de obrigação legal, é que aqueles dados são pedidos. Agora, se por um acaso o empregador ele começa a pedir muita informação, ele tem que dizer o porquê. Quando, vamos supor, ele pede o número da camisa, o número da calça, o tamanho do sapato, a medida da mão. Ele tem que dizer, olha, eu estou pedindo essas informações porque eu vou te fornecer um uniforme. O seu uniforme ele é composto de blusa, calça,
luva, sapato. Então, ele tem que dizer. Tem que dar transparência, Tem que né? dar transparência. Algumas circunstâncias e situações, as empresas vão ter que pedir o consentimento. E aí a pessoa ela tem que ser livre para poder dizer se vai aceitar ou não, porque também existe o péssimo hábito de haver um pedido de consentimento meio que forçado. E aí a pessoa ela fica inibida, acaba fornecendo o consentimento e aí depois ela fica sem saber o que fazer. Mas a LGPD já trouxe a possibilidade de hoje você fornece o consentimento, mas se amanhã você mudar de ideia, você pode pedir para revogar. Então, existe essa facilidade. E aí, à medida que o tempo vai passando, as empresas também vão precisar se adequar, porque a população, como eu falei, vai tomando conhecimento do poder que tem em relação aos próprios dados. O mercado também vai exigindo que, de uma forma em cadeia, em cascata, essas empresas se tornem adequadas, porque quem está adequado, que já é gigante, não vai querer lidar de uma forma negocial, mercadológica mesmo, com outras empresas que não estão adequadas, porque vai colocar aquela que está adequada em risco. Então, existe esse movimento para que todas as empresas, ao longo do tempo, elas se tornem adequadas à LGPD e outros mecanismos relacionados à segurança de dados também. Aí a gente tem um outro ponto que eu vejo como sensível, que é o uso da imagem. Seja na empresa, seja, e principalmente em rede social. Sim. Então aí vai ali, faz uma imagem, você está num restaurante, por exemplo, vai captar a imagem, publica, faz uma propaganda, Sim. Mas não houve ali um consentimento. Como é que funciona, né? E como é que a empresa pode se prevenir e também resguardar, seja o cliente ou seja o funcionário? Que de repente a imagem está ali, a pessoa vai e sai da empresa, mas a imagem está ali vinculada àquele local. Como é que funciona a lei para esse tipo de caso? Tá. Quando a gente fala de imagem pessoal, não é uma coisa restrita à LGPD. Aí nós temos mecanismos legislativos para poder proteger a imagem das pessoas também, além da LGPD. Uma imagem é, sim, considerada um dado pessoal. Então, quando a gente fala nessa situação, vamos supor, de campanhas de marketing em que os funcionários aparecem, o ideal é que a empresa tenha um termo de consentimento em que o funcionário assine, como eu falei, de uma forma livre, ele realmente está entendendo o que está sendo exposto ali naquele espontâneo termo, mesmo, tem que né? ser espontâneo. E aí, sim, a empresa coleta, ele aceitou, pode participar da campanha. Agora, como eu falei, a própria lei ela traz esse mecanismo de revogação. Se por um acaso, daqui a um tempo, o funcionário ele resolve que não quer mais continuar com aquele consentimento, se chateou por algum motivo, ou então amanheceu com outra ideia e ele resolveu revogar aquele consentimento, ele pode pedir que a empresa tire do ar aquela campanha. Por quê? O ideal é que até aquele momento em que a campanha foi vinculada, foi veiculada, a imagem estava autorizada. Dali para frente, como houve essa revogação do consentimento, aí a empresa vai parar de veicular. Mas a gente tem que observar que, a depender da situação, já perdeu o controle. Porque, em se tratando de redes sociais e de internet como um todo, uma vez que cai na rede, você não consegue mais controlar determinadas situações, ainda que na internet tudo que aconteça deixe rastros. É importante frisar que internet não é terra sem lei. Nós temos medidas aqui no Brasil já que corroboram a ideia de que o que acontece na internet é possível ser rastreado e quem estava envolvido pode vir a ser compelido a pagar por algum problema que tenha provocado. Então, nessa situação do uso da imagem, a primeira fonte de resguardar a empresa seria esse termo de consentimento e sempre deixar muito claro para o funcionário aquilo que está acontecendo. Outra coisa que eu vejo que acontece muito é, fora essas questões de campanhas muito bem projetadas, é botar para fazer, por exemplo, stories do dia. Né? Que aí não é uma campanha de marketing estruturada, é uma coisa aleatória do dia a dia, que às vezes o funcionário faz porque o patrão ele já perturbou tanto a cabeça do funcionário que ele vai e cede.
E aí, isso pode viralizar. E esse funcionário, se ele não assinou um termo de consentimento, se por um acaso é uma circunstância em que ele resolva questionar, aí o problema é ainda maior para a empresa, porque ela pode vir a responder por uma situação que envolve questões trabalhistas, questões do próprio uso da imagem, que vai gerar uma dor de cabeça muito maior para o empresário. Então, aí, o ideal é ter um termo de consentimento que envolva todo esse arcabouço de possibilidades de resguardar a empresa, deixando muito claro tudo que vai ser feito com a imagem dos funcionários. Ou mesmo, de repente, coletar, sei lá, um termo de consentimento para esse uso esporádico ou diário nas redes sociais da empresa. Deixar muito claro o que é que a empresa vai fazer com aquelas imagens e aí a pessoa aceita ou não. Mas, por favor, nunca obrigar funcionário a fazer isso, porque o problema que advém daí tende a ser muito maior. E as coisas, às vezes um storyzinho ali simples vira um negócio viral Exatamente. e perde o controle, né? Exatamente. E talvez a pessoa se sentiu obrigada e constrangida, fez, mas não queria. Então é importante essa conscientização. Exato. A gente está quase chegando no final, porque falar disso passa rápido o tempo. E rende assunto. Não é, rende demais. Mas eu queria que você também falasse sobre quais são os sinais de alerta para as empresas de que os dados delas estão sensíveis. Há um sinal de alerta para quem ainda não entendeu a importância, né, dessa proteção de dados. Qual é o sinal de alerta? Onde é que acende aí a luz vermelha mesmo, assim, ó, os dados da empresa estão sensíveis e podem sofrer ataques ou ser vazados, enfim. Então, como eu falei, eu acho que talvez o setor que mais gere algum tipo de preocupação, de alerta, que acenda o sinal vermelho, realmente seja o RH. Porque ali no RH, a gente, além de ter todas as informações do próprio funcionário em aspecto trabalhista, previdenciário, tributário, a gente tem informação de saúde. Porque um dos braços da vida laboral é a questão da segurança e saúde do trabalhador. Então, todo ano vai precisar fazer uma consulta com o médico do trabalho, vai ter atestado de saúde ocupacional. Se ficou afastado por um tempo, vai ter atestado de saúde. Se por um acaso foi num médico, num horário de expediente, vai levar um atestado de comparecimento. Enfim, existem inúmeras situações de informações que estão circulando pelo RH que, de fato, precisam muito mais cuidado. Agora, quando a gente fala, por exemplo, numa empresa da área da saúde, o RH ele tem esse critério de sensibilidade, mas o próprio atendimento aos clientes ele tem um volume talvez muito grande de informações relacionadas à saúde dos pacientes. E aí a gente precisa enxergar de que área a gente está tratando essa empresa, mas a priori seria o RH e, a depender da área de trabalho da empresa, também os clientes. No caso da saúde, talvez seja o que mais provoque preocupação. Por quê? A gente já teve caso de paciente que veio a óbito porque houve um ataque, uma invasão hacker no sistema do hospital. E aí os médicos eles não tiveram como acessar o prontuário do paciente. E nisso foi aplicada uma medicação que o paciente era alérgico, enfim, o paciente veio a óbito. Então, olha o transtorno em relação a isso. Olha o tamanho, né? Olha o tamanho do problema. E você já pensou se, por exemplo, um hospital tem um sistema invadido e aí tem uma cirurgia e o prontuário ele não está acessível pelo médico no momento da cirurgia, o médico fica sem saber qual é a parte que realmente vai precisar de ser operada, opera uma coisa errada. Então, é muito, muito, muito delicado. Aplica um remédio errado. Exatamente, né? É muito delicado. Quanto mais segurança, melhor. Como dizem, né? Que seguro morreu de velho. Minha avó costuma sempre falar muitos ditados, e aí ela sempre repete isso, seguro morreu de velho. Então, quanto mais puder haver investimentos para evitar dores de cabeça, melhor.
E a ideia da LGPD é colocar regras em relação ao uso desenfreado dos dados pessoais, mas também causar esse tipo de conscientização até das próprias empresas de que elas também são responsáveis pelos dados que estão ali emprestados, porque o dado não é da empresa, para que ela possa manipular e tratar para que a empresa de fato venha a funcionar. Porque uma empresa sem dados pessoais não funciona. Eu, particularmente, não conheço nenhuma empresa que funcione sem dados pessoais. Você conhece alguma? Nenhuma. Pois Inclusive, eu costumo dizer que um cadastro bem feito é a riqueza de qualquer negócio. Exatamente. Porque é nesse cadastro bem feito que você tem justamente as informações. Exatamente. Qual é a idade do cliente, o que é, e consegue fechar diagnósticos, tipo, o que é que Tiana gosta de comer, de beber, de comprar, de vestir. E a partir disso que você consegue, inclusive, fazer estratégia de venda. Com certeza. A partir da informação, né? Dados, eles, na verdade, são a inteligência dos negócios. Quando eu falo dados, de um modo geral, não são apenas dados pessoais. Mas os dados pessoais também fazem parte desse universo. Por isso que as empresas precisam se alimentar constantemente desses dados, mas o uso tem que ser feito conforme todo o regramento em relação a esse dado. Por que que criou-se um boom em relação a discussões em relação à proteção de dados? Porque, se a gente for parar para pensar, as grandes empresas de tecnologia têm nossa vida na palma da mão. Nós tivemos casos emblemáticos que já ganharam destaque na mídia que tiveram diretamente influência até em democracias. As eleições americanas, na época que houve a eleição de Donald Trump, já se foi constatado que por uma questão de uso dos dados coletados através do Facebook, foi capaz de manipular aquela eleição. Então, veja, precisou-se criar realmente um regramento, porque estava desenfreado, e a partir do momento em que a empresa ela sabe utilizar aqueles dados também pessoais com mais inteligência, ela vai ficar aí no mercado de uma forma muito mais tranquila e sem dor de cabeça. Inclusive, é interessante, por exemplo, quando a gente entra em sites de compra, em aplicativos de compra. Às vezes você não quer mais nem comprar, aí vem o alerta no celular de que aquela coisa que você acessou há 3 meses atrás entrou na promoção. Por quê? É justamente essa captação dos dados que a gente colocou. Não foi buscar fora, né? Não só a gente, mas às vezes o próprio site está configurado para que, através de rastreadores, ele colete aquela informação de que você acessou o site, só que aquele site ele está configurado de uma forma que aquilo que foi coletado ali é disparado para infinitos outros sites. Olha aí. Só que essa responsabilidade é daquele site que você entrou. Porque os outros estão coletando, porque esse site aqui permitiu. Então, se tiver algum tipo de problema, o site que permitiu pode ser acionado, porque foi ele que compartilhou aquela informação para o outro site. Não significa que ele disse, olha, a Andresa entrou aqui no meu site hoje, daqui a 3 meses, vai lá atrás dela. Não, não é isso. Ele compartilhou aquela informação de que o usuário número X entrou no site. E aí, quando coleta essa informação com aquela outra que veio de um outro site, e aí, quando vai juntando um bocado de informaçãozinha, cria-se o perfil, um perfil, né? E esse perfil tem informações o suficiente para que, quando aquela promoção está pronta no ar, vá para você. Então, o dono de um site também precisa cuidar para que esses rastreadores não alcancem determinada dimensão que possa provocar algum tipo de problema para o usuário, aquela pessoa que acessou o site também. Gente, esse é um assunto que dá para ficar a noite toda. E quanto mais a gente Quanto mais a gente fala, mais coisas vêm. Exatamente. Mas a gente já está chegando nos momentos finais. Mas você vai voltar. Volto com o maior prazer. Você vai voltar, já tá certo. Com certeza. 2024 ela tá de volta. E a gente tem um quadro aqui no Pode Me Contar, que é chamado Meias Palavras. E esse quadro eu falo uma frase e você completa ela. Aí você, do jeito que você quiser. Ai, meu Deus, eu não posso me enrolar. É do jeito que você quiser. Aí eu vou começar com você. A primeira frase é:
Eu não dou chance para... Injustiça. Não tenho coragem de... Pular de bungee jump. Morro de medo. Boa. Só de ver, eu já fico Passando mal. Tenho vontade de... viajar o mundo. Se eu pudesse, eu mudava... Muita coisa. Em mim, no mundo, muita coisa. Mas eu acho que eu mudaria. Ok, que uma coisa assim que está mais próximo da gente, talvez a corrupção. Porque disso provoca tanto transtorno, tanta dor de cabeça. E é um tema muito cabuloso, né? Capcioso. Capcioso demais. Minha maior inspiração é... Minha mãe. Minha mãe e minhas avós. Porque cada um a seu modo tem uma força que inspira todas as outras mulheres da família. Eu sou de 2 famílias matriarcais, né? Cada um a seu modo, mas elas foram são mulheres muito fortes e me inspiram diariamente. Que bacana. Tiana, eu quero te agradecer demais Eu que por agradeço. você ter topado vir no Pode Me Contar. Já fica firmado o nosso compromisso para 2024, para você voltar, para a gente falar mais sobre esse e tantos outros temas. Então, muito obrigado pela sua participação. E deixa um recado aí pro pessoal. Bom, primeiro de tudo, cuidado. Agora, nesse período de férias, a galera vai estar mais relaxada, vai estar mais à vontade, principalmente nas redes sociais. Então, muito cuidado com o que se posta. Muito cuidado também com o que se acessa. A gente sabe que o período de compras natalinas leva muita gente a fazer compras virtuais, né? Então, tenham muito cuidado com os sites que estão sendo acessados. Não achem que cuidar dos próprios dados e dos dados alheios é uma coisa tão chata. Porque só na hora que o calo aperta que a pessoa realmente percebe que ela poderia ter feito de uma forma melhor. Então, se puder, tome alguns cuidados e não vacile, porque quando o vacilo bate na porta, a pessoa se arrepende amargamente. Então, mais uma vez, muito obrigada. E agora eu quero agradecer a nossa audiência por estar com a gente, acompanhar. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative o sininho. E agora um alô para os nossos parceiros, Cubo Soluções em TI, Lavô Candeias, Conquista de Fato, Maria do Sertão, Dicas Presentes Criativos, Diário Live, Jornal Conquista e Diário Live, que é o nosso estúdio preferido, maravilhoso, melhor do Nordeste, viu? Um beijo e até a próxima semana.